a mais uma aula de energia da biomassa, aula 5, demanda mundial por biocombustíveis. Sou a professora Maria Cristiane. Para entender essa demanda, a gente tem que entender quanto cada região produz. Só irá ser consumido aquilo que é produzido. Nós temos uma excelente fonte no Brasil, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Então, ela traz dados de produção mensal das diferentes fontes que nós temos para a produção dos nossos biocombustíveis. Aqui nós podemos analisar, por esse gráfico, a capacidade nominal autorizada pela ANP, que foi bem maior do que a produção real desse biocombustível entre os meses de janeiro a abril de 2020. Muita atenção a você que está fazendo a lista de exercícios. Vocês têm que tratar de dados mais recentes e de fontes confiáveis, como a nossa fonte aqui tratada desse gráfico, a ANP. Eles disponibilizam tantos dados no Excel, que você pode tratar, diferentes comparações, como também gráficos já realizados. Então, nós podemos entender um pouco dessa diferença em 2020, não é? Principalmente nesse período entre março e abril, em que foi bastante, não é, afetado essa questão de produção de energia, de biocombustíveis, na crise do Covid-19. Então, nós temos aproximadamente 500 mil metros cúbicos de biodiesel produzidos nesse período. E também temos uma ideia que essa produção ela tem que ser bem pensada, porque ela está vinculada ao aumento percentual de biodiesel no diesel. Esse ano de 2020 nós temos 12% de biodiesel na mistura com diesel. E no Nordeste, professora, a gente sempre gosta de comparar a nossa região que nós estamos, principalmente para entender o porquê que nossa região investe pesado, né? Investe alto na produção de energia eólica e solar. Né? É bom isso porque nós temos uma diversidade de fontes energéticas na nossa região Nordeste, principalmente no Ceará. Então, aqui mostrando um pouco, né, dessa nossa produção, nós tivemos um decréscimo maior, né, um efeito maior aqui de redução entre março e abril. Podemos, né, não é um dado simples de análise, mas nós podemos entender que essa capacidade, essa produção, ela está muito vinculada realmente à demanda por essas fontes nesse período. Então, nós tivemos várias condições, né, afetadas de transporte, por exemplo, nesse período de pandemia. Então, aqui, comparada com o Brasil, nós temos uma reduzida produção de biodiesel na região Nordeste. E, professora, nossa demanda é tão reduzida assim por combustíveis? Entendam essa diferença. A gente está falando aqui de produção. Nós falamos numa das nossas primeiras aulas a questão logística no Brasil. Nós temos nichos de produção de biocombustíveis porque eles estão vinculados hoje aqui à produção agrícola. Nós ainda não temos essa grande porcentagem, essa grande produção relacionada a resíduos agrícolas. Nós temos ainda relacionados a esses produtos agrícolas, como a cana-de-açúcar, como a soja, no caso do biodiesel. Então, nós temos essas diferenças regionais. Analisem isso, levem em consideração quando vocês estiverem respondendo as questões da lista, que elas estão elencadas a partir da escolha de uma região. Então, analisem bem qual região vocês querem escolher, principalmente para ter dados confiáveis daquela região. É uma dica. Vamos agora analisar os maiores produtores de biodiesel. Agora vocês veem a grande diferença de produção que nós temos no Centro-Oeste, com 200 mil metros cúbicos produzidos, por exemplo, no mês de abril, e na região Sul também aproximadamente a mesma produção, e se mantendo constante. Claro, vocês podem observar, tanto na região Nordeste, não é, como na região Centro-Oeste e Sul, que são as maiores produtoras, elas contribuíram realmente para essa queda nessa produção de biodiesel nesse período de pandemia.
Aqui um pouco da evolução da porcentagem de biodiesel no diesel a partir do ano 2008. Então a gente começou ali com o singelo 2% para o Brasil. Outros países ainda estão iniciando essa porcentagem de biodiesel no diesel. A gente também vai analisar esse detalhe. Então, a partir de 2008, o Brasil começou a utilizar 2%. Nós estamos em 2020 com 12%. Então, se fala em começar a aumentar até 20%. Isso não é simples. Aumentar só 1%, professor, de 2019 para 2020, a nossa análise inicial pensa que é muito pouco, mas não é. São várias análises que devem ser realizadas, potencial agrícola, os produtores, leilões. Então, qual realmente nós podemos aumentar, nem que seja 1%. Aqui nós já trataremos de dados do etanol, produção regional de etanol para 2019. Da mesma forma, a logística entra na produção e demanda de qualquer biocombustível, seja ele etanol ou o biodiesel. O etanol ele tem uma característica diferenciada porque o biodiesel ele é apenas misturado ao diesel, naquela proporção de 2%. O etanol ele pode ser utilizado tanto anidro, numa proporção até de 27,5% na gasolina, como ele pode ser utilizado hidratado nos carros, principalmente nos carros flex, né, que nós temos essa possibilidade. Então aqui nos mostra o quanto nós temos de diferença entre as regiões, nos mostrando o total de produção do etanol no Sudeste, como ele é muito maior do que a região Norte, Nordeste e Sul. Centro-Oeste aqui desponta também, não é? Como o segundo maior produtor de etanol. Professor, então isso quer dizer que o Nordeste, né, o Ceará, ele sofre um pouco essas questões logísticas, exatamente. Então tem época que o Ceará, por exemplo, tem que importar etanol. Então tem condições, uma complexa análise do Brasil. O Brasil são várias regiões e regiões com climas, com condições financeiras até, fiscais completamente diferentes. Aqui uma evolução para vocês entenderem, né, os dados, esses dados são da ANP, a evolução da produção nacional de etanol hidratado de 2009 a 2018, né, um grande volume, não é? Um grande volume realmente produzido desse biocombustível no Brasil. O Brasil é um exemplo, o Proálcool é um exemplo para o mundo até hoje nessa produção de biocombustíveis. Aqui um pouco explicando a importação de etanol. Nós importamos etanol ainda no Brasil, pelo que eu falei para vocês. Tem regiões que vão precisar, sairia até um valor mais adequado, logística mais adequada, por exemplo, em algum período do Ceará, por exemplo, importar etanol ou outro estado. Então, os maiores exportadores de etanol para o Brasil se encontram os Estados Unidos, não é? Por quê? Porque ele é o maior produtor de etanol do mundo e o Brasil tem acordos bilaterais com os Estados Unidos, então facilitaria essa importação de etanol. O Brasil também exporta etanol, principalmente porque tem algumas regiões, por exemplo, a Califórnia dos Estados Unidos, que utilizam um certo tipo de etanol que é mais fácil ser o brasileiro. Então tem vários detalhes que nós podemos tratar. Eu coloquei vários materiais interessantes para que vocês possam se aprofundar e escolher uma determinada região ou país. De novo, a dica para a lista de exercícios. Aqui um pouco, não é, dessa porcentagem de produção no mundo, não é? Nós temos realmente os Estados Unidos com 54% da produção mundial de etanol, o Brasil vem em seguida com 30%, e o Brasil e os Estados Unidos ficam isolados nessa primeira e segunda posição quando comparados com a União Europeia, China, Canadá, Índia, não é? Tailândia, Argentina, que ainda estão começando a ter políticas governamentais, por exemplo,
para obrigar o uso, não é, de etanol. Então, como eu expliquei, não é, a adição de etanol é obrigação legal dos distribuidores de combustíveis. Essa lei estipulou essa mistura de álcool anidro à gasolina. Em poucos anos, sempre novos decretos, não é, vão tornando obrigatório esse uso. Que bom para o Brasil. Com produção e consumo de 7 bilhões de litros projetados para 2020, o Brasil ocupa a segunda posição como maior produtor e consumidor de biodiesel no mundo. Aí que a gente já está tratando um pouco mais do biodiesel, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, onde é possível encontrar até B20. Os Estados Unidos já está à frente da gente na quantidade de biodiesel no diesel, até 20% nos postos. A Indonésia disputa o segundo lugar com o Brasil e já fala em usar o B40. Então, até uma disputa também política, né? Não dá para fugir também dessas outras discussões, desses outros aspectos quando se discute bioenergia. Os dados da ANP para a cana-de-açúcar indicam também um recorde histórico de consumo de etanol do Brasil em 2019, 32 bilhões de litros, registrando um acréscimo de 10,5%. Muito interessante esses dados. Aqui, regras de comercialização de biocombustíveis no mundo, como eu falei a vocês. A primeira regra é obrigar, a partir de legislação específica em cada país, que aquele país utilize aquele biocombustível. No caso do Brasil, esse teor de anidro na gasolina está variando de 18% a 27,5%. O biodiesel era 10%, agora ele passou para 12% em 2020. Os Estados Unidos, a mistura é 10%, não é? Esse 10% de diesel no biodiesel é 10%, facultativa 15,85%, interessante, não é? E biodiesel em diversos percentuais. O B20, apesar do E10 ser o obrigatório, o B20 é o mais comum. União Europeia, essa mistura de biocombustíveis no consumo final, né? A gente pode analisar que eles ainda também estão tentando, né, acrescentar 2%, 5%. Outros países têm o E5, Argentina, Canadá, Etiópia, Sudão, E8, Colômbia, E10, Angola, Equador, Jamaica, China, facultativo, Índia, não cumprido, Quênia, Malawi, Filipinas, B2 e B5, Peru, Chile, Equador, Uruguai, Malásia, Filipina, Coreia do Sul, África do Sul e Austrália, B10, Argentina e Indonésia. Interessante, né? Como vai uma onda desse crescimento, né, de porcentagem de biodiesel no diesel. Aqui um pouco para vocês tratarem dados mesmos, olharem com calma essas tabelas em casa, esses volumes das exportações e importações brasileiras de etanol. Então vou deixar para vocês analisarem bastante, entender. O importante aqui é entender por que essas variações, o que foi que aconteceu naquela época, como é aquela região. Diga para a lista. Peguem uma região que vocês possam explorar mais dados. Obrigada, espero que vocês tratem os dados, entendam o quão complexo é analisar a produção de bioenergia frente a diferentes possibilidades. Obrigada.